Convido os irmãos a se colocarem em pé. Reverência à palavra do Senhor. Vamos ler no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Vou ler do verso 6 ao verso de número 9. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Vamos fechar os olhos, irmãos, e vamos orar. Nosso Deus eterno, todo-poderoso, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Temos experimentado neste dia, no dia do Senhor, no dia de descanso da nossa alma, temos experimentado a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, a tua benignidade, a tua longanimidade sobre as nossas vidas. Porque tu tens concedido a nós o privilégio de nós desfrutarmos desse dia. Quando pela manhã podemos ouvir, Senhor, os teus ensinamentos, te cultuar na comunhão dos santos, sermos instruídos na tua palavra, podemos à tarde descansar o nosso corpo e agora, no fim deste dia, nós também, Senhor, nos reunimos na comunhão dos santos em obediência à tua palavra, com o intuito de bendizer o teu nome, te engrandecer e ouvir a tua palavra também. Tudo fruto da tua graça e da tua misericórdia renovados neste dia, Senhor. Reconhecemos que pecamos, erramos, falhamos, deixamos de cumprir, Senhor, com a tua verdade, com a tua palavra. E por isso nós, humildemente, neste momento, explicamos o perdão dos nossos pecados. De tal modo que este culto seja agradável à tua presença, pois o fazemos confiados unicamente no teu Filho unigênito, teu Filho amado, nosso bendito Salvador, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o único intercessor entre os homens e ti, Senhor. A tua graça, Senhor, tem sido derramada sobre nós quando podemos perceber que o Senhor tem suprido as nossas necessidades mais básicas e principalmente tem nos dado da tua palavra, da porção da tua palavra, dia após dia, reunião após reunião, culto após culto. O Senhor não nos tem deixado órfãos, não nos tem abandonado, como um pai que cuida do seu filho, que ama o seu filho, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Estamos alegres, Senhor, nesta noite, com o nosso coração também cheio de temor, de tremor, porque o Senhor é fogo consumidor, como diz a tua palavra, e diante de ti, queremos ainda te pedir que o Senhor se faça presente no nosso meio, que o teu Espírito Santo faça a obra nas nossas vidas, tomando esta porção da tua palavra e aplicando ao coração de cada irmão, de cada pessoa aqui presente, de conformidade com as suas necessidades, Senhor. Abençoa a tua igreja, edifica, Senhor, os irmãos, consola aqueles que têm sofrido, que têm padecido, que têm desanimado. Que o Senhor lhes dê a alegria da salvação que só o Senhor pode dar. Abençoa também aqueles que estão no nosso meio, que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, não se entregaram a Cristo. Que o Senhor, a luz dos homens, possa iluminar esses corações em trevas, como o Senhor fez conosco um dia. Porque, como acabamos de cantar, Senhor, andávamos em total cegueira, sem a luz do Evangelho, sem o conhecimento do Senhor, mas o Senhor fez raiar sobre nós a tua luz bendita, e hoje nós estamos aqui, Senhor, não com um sentimento de peso por estar aqui, mas com alegria, com gratidão no nosso coração, porque não há nada mais precioso, Senhor, do que estar na tua presença. Diz a tua palavra que um dia na tua casa vale mais do que 1000 dias fora dela.
Então nós te louvamos, Senhor, por isso, e te peço humildemente que o Senhor tenha misericórdia de mim, me auxilie, das minhas fraquezas, das minhas debilidades, que a tua palavra, Senhor, seja pregada com graça, com verdade, com acuracidade, com sinceridade, com fidelidade, para a glória do teu nome, para a edificação da igreja, para o alcance dos perdidos, Senhor. Peço ainda, olha para os irmãos que estão enfermos, que têm padecido, que estão em casa, mas que gostariam muito de estar aqui conosco. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor restaure a saúde desses irmãos de conformidade com a tua vontade. E que o Senhor venha prover tudo o que é necessário, Senhor, para eles e conforta o coração deles. Ser com eles, o Senhor esteja presente com eles e dando alegria, Senhor, também a eles. Ser conosco aqui, nós pedimos que todo serviço, ainda que vamos prestar deste culto, que seja inteiramente para o Senhor. Em nome de Cristo, o teu Filho é que nós oramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, luz e escuro, ou luz e trevas, são duas realidades que jamais se unem. Isso é tão simples que uma criança pequena pode perceber. Basta nos apertar um interruptor, acender uma vela, ou uma lanterna, ou seja lá o que for. Luz e trevas, luz e escuro, são duas realidades que nunca, jamais se unem. Não há como unir. Uma prevalece sobre a outra. Essas duas figuras podem ser usadas para fazer referência a várias realidades, a vários assuntos. Por exemplo, mentira e verdade também não se unem. Não há como unir mentira e verdade. Justiça e iniquidade. Branco e preto. Dia e noite. Óleo e água. Não, pelo menos, não sempre, né? Dei vendo se não ia falar nenhuma besteira, eu vi que tem como misturar lá, mas depois de um tempo eles retornam. Não há como permanecer ali água e óleo. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, que ele menciona a realidade de que um crente não pode se unir como incrédulo, ele usa também figuras ali. Ele diz, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente. Paulo também usa essas figuras que são, na verdade, as figuras que eu citei há pouco são figuras da realidade natural, da realidade material, mas que dizem respeito nas páginas da Bíblia Sagrada a realidades extremamente espirituais, como Paulo menciona aqui. E o apóstolo João, o apóstolo que nós estamos estudando, seu evangelho, também usa a figuras materiais, figuras deste mundo, para se referir a verdades espirituais, verdades eternas. Luz e trevas, especificamente falando, aparece muito no Evangelho de João. Uma das características desse Evangelho é a presença dessa dicotomia, dessa separação que João faz entre luz e trevas. Na primeira epístola de João, por exemplo, logo no início da epístola, quando ele se apresenta como testemunha ocular da encarnação de Cristo, ele diz, ora, a mensagem que da parte dele ouvimos, a parte que Cristo mesmo deu aos apóstolos, e João, como testemunho ocular, ouviu as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. E nele, disse o apóstolo João, não há treva nenhuma. Se dissermos, ele está escrevendo a cristãos, ele está escrevendo a servos de Cristo, ele está escrevendo a pessoas que se encontraram com Cristo e foram regeneradas por Cristo. E ele conclui, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Luz e trevas são duas figuras usadas universalmente por todas as religiões. Sempre quando se quer falar de bem, se usa luz, e quando se quer falar de mal, se usa trevas. Porque a luz é uma figura fácil de ser
compreendida, ela revela o que está em oculto, ela revela as coisas menores que sejam, claro, dentro da sua possibilidade, da quantidade de foco que se dá da luz, mas a luz tem essa propriedade. A luz não, como eu disse no início, a luz não se une jamais com as trevas. A luz, ela é fina. A luz não pode ser nem mensurada, não é? nem em quantidade, por exemplo. E o apóstolo João, sob a inspiração do Espírito Santo, também faz uso dessa figura. Ele também fará bastante uso no Evangelho, que nós estamos estudando já há alguns domingos, acho que 3 ou 4 domingos, nós iniciamos o estudo do Evangelho de João, e nós estudamos até aqui os versos que eu pedi que o presbítero Jonas lesse há pouco, os 5 primeiros versos. João começa o seu Evangelho fazendo referência ao verbo que nós estivemos explicando aqui. O verbo, quando nós lemos João, capítulo 1, versos 1 a 3, ou essa introdução aqui dele, nós entendemos que o verbo é Jesus Cristo. Ele usa a palavra logos, né, palavra ou verbo, porque a palavra grega, traduzida aqui na nossa versão como verbo e outras traduções como palavra, abrange a ideia de não apenas palavra, mas discurso, de oração, de proclamação. Quando João, sob a inspiração do Espírito Santo, apresenta o Senhor Jesus Cristo como verbo, ele quer nos ensinar que em Cristo nós podemos encontrar e podemos ver toda a expressão de Deus Pai. Porque o discurso, ou a oração, ou a fala, ou a palavra, ela revela a mente do orador. Ela revela a mente daquele que proclama algo. Ela revela o caráter daquele que está discursando. Então, Cristo é aquele que revela quem é o próprio Deus. Porque aqui, no início do Evangelho de João, ele disse, por exemplo, ele apresentou o verbo como Jesus, e ele disse que o verbo estava com Deus no início da criação, o verbo era Deus, e ele criou todas as coisas. Isto é, Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele estava no início de tudo, ele criou tudo que existe. Nós fomos até Gênesis capítulo 1, e Gênesis capítulo 1 revela que ali atuou Deus Pai, Deus Espírito Santo, que nós lemos que Deus, no princípio, criou Deus todas as coisas, e disse Deus haja luz, e houve luz. E ali nós lemos também que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então temos Deus Pai, Deus Espírito Santo. Quando chegamos no Evangelho de João, no capítulo 1, nos primeiros versículos, nós vemos que naquela criação havia também a terceira pessoa da Trindade Santa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Deus, ele estava com Deus, ele criou todas as coisas. E nos versos 4 e 5, que nós consideramos no domingo passado, João apresentou Jesus Cristo como a luz dos homens, como uma luz que resplandece nas trevas. E eu disse no domingo passado, Cristo resplandeceu nas trevas no momento da criação, porque tudo estava em trevas quando Deus criou. Eu disse também aos irmãos, Cristo resplandeceu nas trevas no momento em que Adão caiu, porque a partir do momento em que Adão deliberadamente, livremente escolheu pecar contra Deus, então ele passou a viver uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual, né, e até uma morte espiritual. E Cristo, como luz, ele resplandeceu naquele momento de trevas também. E ele tem resplandecido, eu disse aos irmãos, Cristo é a luz que resplandece nas trevas até o dia de hoje, e ele sempre prevalecerá sobre as trevas. Luz, trevas, verdade, mentira, santidade, iniquidade, obediência, desobediência, enfim. Cristo é aquele que prevalece contra as trevas. Hoje, irmãos, nós vamos olhar para o início do testemunho de João Batista. Nós vamos ver que é João Batista aqui. Eu digo o início porque nós estamos estudando ainda a introdução do Evangelho de João. A introdução do Evangelho de João abrange os 18 primeiros versículos, de acordo com os estudiosos. No versículo 19 já é considerado exatamente como o Evangelho em si narrado. Mas eu digo que eu percebo aqui que
o testemunho do Evangelho de João, o que não anula a verdade de que o Evangelho em si começa no versículo 19, o testemunho do Evangelho de João, se os irmãos perceberem aí, vai até o verso 42. Porque aqui onde nós vamos ver agora, o apóstolo João apresenta o início do testemunho de João Batista, quando ele é apresentado como o testemunho da luz. Ele não era luz, diz o apóstolo João. João não era luz, mas ele foi enviado por Deus para testemunhar acerca da luz, para que os homens viessem a crer nessa luz. E nos versos 10 até o verso 14, o apóstolo João menciona João Batista anunciando que Cristo veio para para aqueles que eram os seus, mas os seus não receberam. Então, os judeus, povo de onde Cristo veio, rejeitou o Senhor Jesus, não creu no Senhor Jesus, e João diz, mas todo aquele que nele creu, esses foram feitos filhos de Deus, porque creem em Cristo. A partir do versículo 15, João Batista reafirma o seu testemunho quando nos apresenta Cristo como aquele que revela toda a glória do Pai, toda a glória de Deus, todo o esplendor desse Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, só pode ser visto, só pode ser compreendido na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando olhamos para o início em si do Evangelho, a partir do versículo 19, ainda encontramos o testemunho de João Batista. Dos versos 19 ao verso 28, João Batista se apresenta como aquele profeta do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, na sua totalidade, anuncia o Cristo. E no finalzinho do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, nos é apresentado também um que viria antes de Cristo. E João Batista se apresenta, dos versículos 19 a 28, como aquele de quem o Antigo Testamento falava. João Batista é o precursor de Cristo, então. Ele vem testemunhar, ele vem preparar o caminho para que Cristo comece o seu ministério terreno. Dos versos 29 ao verso 31, João ainda repete o seu testemunho e aponta o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos versos anteriores, ele tinha se apresentado como profeta do Antigo Testamento. E em seguida, ele traz uma figura do Antigo Testamento, que é o Cordeiro, que era morto, um símbolo estabelecido pelo próprio Deus naquela dispensação, na primeira dispensação da graça, isto é, no Antigo Testamento antes de Cristo. Quem quisesse adorar a Deus matava um cordeiro. Teria que matar um cordeiro em Israel, teria que, simbolizando então a substituição, porque o pecador tinha que morrer, e aí ele apresentando aquele cordeiro, o cordeiro morria em seu lugar. Assim que era o culto na antiga dispensação da graça. O Batista diz, olha, agora acabou o uso do cordeiro, porque este, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos versos seguintes, ele batiza o nosso Senhor Jesus Cristo, e dos versos 35 até o verso 42, ele conduz alguns dos seus discípulos ao próprio Cristo. E é no verso 43, então, que vamos encontrar o Senhor Jesus atuando. Quando nós vemos no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue. Então, o Evangelho de João vai tomar um pouco de tempo nosso. Mas hoje eu quero começar, como disse, pelo começo, né? Olhando o início do Evangelho de João Batista, quem o apóstolo João apresenta aqui. Eu quero fazer isso de forma breve, de 3 formas. Primeiro, apresentando quem é esse João, já mencionei, é o Batista, mas quem é João. Depois, por quem ele foi chamado, é importante nós entender qual era a autoridade dele. E, em último lugar, em que consistia o seu testemunho. Nós vamos considerar esses versos sob o tema o testemunho da luz, ou a testemunha da luz, porque ele foi chamado para isso. Bom, mas eu disse nos últimos domingos, que os 5 primeiros versos, eles dizem respeito à eternidade, que Jesus sempre estava com Deus, o Verbo sempre estava com Deus, ele era Deus. Ele mencionou a criação, ele disse que Cristo criou todas as coisas, o Verbo criou todas as coisas. E domingo passado eu disse aos irmãos que João tem em mente também aqueles momentos pós-queda, imediatamente seguinte à queda de Adão, nosso primeiro pai.
quando olhamos para o versículo 6, que é o primeiro versículo da noite, então nós vemos que agora João, o apóstolo João, não faz mais referência àqueles primeiros momentos, mas ele, como eu fiz menção aqui no próprio texto, João vai preparar o caminho. E ele traz, então, agora, momentos antes do início do ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João faz isso e quer nos conduzir à compreensão dessas verdades. E a pergunta, irmãos, que eu faço é: quem é esse João? João, o apóstolo João nos diz no verso 6, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Quem era esse João? Olhando para Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3 também, Marcos capítulo 1, nós encontramos o testemunho de João Batista. Cada evangelista, se os irmãos quiserem ver essa graça, cada evangelista apresenta João Batista sob uma ótica. Elas não se contradizem, porque cada um tem uma ótica. Todas essas narrativas acerca do testemunho de João Batista, o precursor de Cristo, se complementam. Todos eles têm peculiaridades incríveis. Eu até ia ler cada um, mas penso que não, porque, enfim, há peculiaridades incríveis, e aí gastaria tempo olhando para os outros evangelistas. Mas nós sabemos, olhando para os 3 evangelhos sinóticos, nós sabemos que o João, a quem o apóstolo João se refere aqui como testemunhando acerca de Cristo, é João Batista. João, ele traz o nome só de João, ele não qualifica como os outros fazem, chamando de Batista, não porque ele fosse presbiteriano. Vai que ele era presbiteriano e não quis chamar João de Batista, né? Na verdade, a razão, de acordo com os estudiosos, que não traz Batista, uma das razões é porque o apóstolo João não se apresenta nesse evangelho. Ele não cita o seu nome. Qualquer outro homem que for, ou seguidor de Cristo, que for mencionado pelo apóstolo João, ele qualifica Judas o Iscariotes, por exemplo. Mas quando ele fala de João Batista, ele não qualifica João Batista, porque os seus receptores sabiam que João, o apóstolo João, era quem tinha escrito a carta. Então ele não precisava distinguir, era João Batista, não eu. Ele não faz menção do seu nome, ele então apresenta essa testemunha apenas como João. Dizem os estudiosos que provavelmente o apóstolo João tenha até lido os evangelhos sinóticos. Ele foi escrito por último, ele foi escrito alguns anos depois dos outros evangelhos, então provavelmente ele tenha lido os outros evangelhos, tivesse conhecimento dos evangelhos e escrevendo para os cristãos sabendo que era João Batista o testemunho, então ele não faz menção. Mas para nós ficarmos no texto, talvez o apóstolo João, ele cite apenas João aqui, talvez com a intuição, irmão, de enfatizar a própria mensagem desse precursor aqui, João o Batista. Porque o nome João significa Deus é gracioso. Ora, não é isso que João está dizendo no início? Que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram criadas pelo verbo, o verbo é Cristo, nós temos visto, ele prevaleceu sobre as trevas, tanto na criação como no momento da queda, ele é a nossa regeneração. Então, o que o apóstolo João nos quer apresentar é essa graça de Deus. Deus encarnou, o versículo 14 nos diz isso, e o verbo se fez carne. Então, essa segunda pessoa da Trindade Santa, nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, criou todas as coisas, ele encarnou, ele se fez carne, João diz, e habitou entre nós, cheio de graça. O favor de Deus foi revelado aos homens por meio de Jesus Cristo. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai. Então, João, quando ele faz João, então, os irmãos sabem que, nesse contexto, o significado dos nomes é importante. Eles levavam em consideração diferente da nossa cultura. Não damos muito valor no significado do nome. Mas aqui não. Então, apresentando esse precursor apenas como João, ele quer mostrar Deus é gracioso. E essa é a mensagem que João Batista vem pregando, vem anunciando. Não só o aspecto de que Deus é gracioso,
Mas se nós nos lembrarmos de Lucas, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nos revela que foi Deus quem escolheu o nome desse precursor. Nós lembra da narrativa de Zacarias, que estava no templo e o anjo apareceu e disse que a sua esposa, que era estéril, teria um filho, e ele desacreditou. Deus o castigou, ele ficou mudo, ficou sem falar. Mas o anjo que apareceu a ele fez a promessa. Esse precursor é primo de Jesus, João Batista é primo de Jesus. E o anjo disse a Zacarias, pai de João: colocarás o nome desse que irá preparar o caminho do Salvador de João. Deus foi quem escolheu, tudo está dentro do propósito, da providência de Deus. Esse João, cujo nome significa Deus é gracioso, é aquele que vai ser o precursor da graça manifestada, da graça encarnada. Então, João Batista, nós lemos aqui, já sabemos que é Batista, né? Eu vou usar João Batista porque tem que falar João escreveu, então para não confundir os Joãos, então eu vou mencionar João Batista, embora o apóstolo João não mencione assim. João Batista foi, diz o apóstolo João aqui, enviado por Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. A ideia de enviado aqui é comissionado. O verbo é apostoléu, que vem de apóstolos, que é conhecido nosso, né? Apóstolo. Um apóstolo, no sentido bíblico, no contexto bíblico, um apóstolo ele só era apóstolo, ele só tinha o ofício de apóstolo, a autoridade de apóstolo, se ele fosse diretamente comissionado por Cristo. Nós estamos vendo aqui que Cristo é Deus. Então significa que um comissionado, um apóstolo, ou um chamado, né, por Deus nesse sentido apostólico, ele teria que ser chamado diretamente por Deus. Então, já que Cristo é Deus. O apóstolo João nos diz que João Batista foi comissionado, foi enviado. Ele foi chamado pelo próprio Deus. Ele foi diretamente chamado pelo próprio Deus. O que significa, então, que ele é um representante legal do Senhor. Ele é um representante de Deus na terra, não é, com toda a autoridade, porque ele foi comissionado exatamente como Moisés foi. Irmãos, conhecem a narrativa de Êxodo, capítulo 3, como Deus mesmo, o Senhor da providência, criou uma situação para que Moisés viesse até ele e o comissionou para liderar o povo de Israel. Deus chamou diretamente todos os profetas do Antigo Testamento, não é, mencionados nas páginas das Escrituras. A autoridade que João tem, então, como precursor de Cristo é a mesma dos profetas do Antigo Testamento e é a mesma autoridade que os próprios apóstolos do Novo Testamento têm. A mensagem de João, o precursor, ou de João Batista, é a mesma autoridade que o apóstolo Paulo tinha. É a mesma autoridade que o apóstolo João, autor deste evangelho, tem. Então, e ele é representante desse Deus. Ele foi chamado pelo próprio Deus para falar de Cristo, para falar do próprio Deus apresentado como luz dos homens. João diz, o apóstolo João diz aqui no verso 8 que ele não era a luz. João não era a luz, ele veio para testemunhar da luz. No capítulo 5, irmãos, avançarem aí, no capítulo 5, no verso 32, quando Jesus está explicando a sua missão, ele faz referência a João Batista. João capítulo 5, verso 32, ele diz assim: outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdade o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essa que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Nós vamos chegar lá no capítulo 5, se Deus permitir, mas o que Cristo está dizendo aqui é, olha, o meu testemunho, que eles estavam acusando Cristo de falso testemunho, ele está dizendo, o meu testemunho não é só meu, o meu testemunho é dado juntamente com Deus Pai.
com a primeira pessoa da Trindade Santa. E Deus mesmo enviou um precursor, enviou um mensageiro, e o testemunho dele tampouco é humano. Ora, nós estamos vendo aqui no início do Evangelho que de fato o testemunho dele não era humano, porque ele foi comissionado diretamente por Deus. A autoridade dele é autoridade plena, como o próprio Deus falando, assim como os profetas do Antigo Testamento diziam, assim diz o Senhor, é João Batista quem está falando aqui em nome de Deus também, que está testemunhando também aqui. Voltando aqui para o início do Evangelho, nós estamos estudando o versículo 8, quando o apóstolo João afirma que João Batista não era a luz, ele deve ter alguma realidade em mente, alguma referência em mente. Ele está apresentando a luz, o apóstolo João está falando da luz que resplandece sobre as trevas. No domingo passado vimos que Jesus é a luz dos homens, ele está falando da luz dos homens, e aí quando ele menciona o testemunho de João Batista, ele diz, ele não era a luz. Eu fui ao capítulo 5, quando Jesus está falando do testemunho de João, Jesus disse que ele era a lâmpada, ele não era a luz. Nós podemos distinguir entre lâmpada e luz. Ou um poste e a luz. O poste não é a luz, o poste é o poste. O poste está colocado para lançar a luz. Da mesma forma, a lâmpada, se nós pensarmos na lâmpada, a lâmpada não é a luz. A lâmpada tem apenas a função de emitir a luz, de apresentar a luz. Não é a lâmpada que nos ilumina, mas é a luz que ilumina. Talvez, de acordo com os estudiosos, talvez o que tenha ocorrido nessa época em que João escreve seu evangelho era o fato de que havia homens que, os irmãos sabem que João Batista teve seus discípulos, ele teve seus seguidores. Tanto é que eu disse aqui no final do seu testemunho, antes de falar da ação de Cristo em si, ele conduzirá um dos seus seguidores a Cristo. E dizem os estudiosos que talvez houvesse grupo na época em que estava desejando, querendo seguir o próprio João Batista. Um dos versos que é mencionado quando se pensa nessa hipótese são os versos que se encontram no capítulo 5 do livro de Atos. Em Atos, no capítulo 19, em Atos, no capítulo 19, Paulo está em Éfeso. Éfeso foi o local de onde o apóstolo João escreveu o seu evangelho. E ali, em Éfeso, havia um grupo que conhecia João Batista, conhecia o batismo de João Batista, mas não conhecia Cristo. Veja, Atos 19, do verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes, porventura, o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João, no batismo de João Batista. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E aí o verso 5, Lucas escreve no verso 5, eles tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Esses versos não provam necessariamente o que estava ocorrendo, mas lançam um pouco de luz acerca desse fato, porque o apóstolo João, quando apresenta João Batista, o precursor, diz ele não era luz. É possível que um grupo estivesse confuso nesse sentido de olhar para João Batista e o apóstolo João diz, então, ele não é a luz, ele é a lâmpada, ele está anunciando apenas, ele está testemunhando apenas. Pois para isso foi que Deus o chamou. João, como eu disse, foi chamado para ser o poste e não para ser a luz. Ele veio para mostrar a luz. Esse é o testemunho dele, ou nisso consistia o testemunho dele. Aqui nós lemos que João Batista veio para testificar, ele veio para testemunhar acerca da luz. O apóstolo João, lá na primeira epístola, se apresentou como testemunho ocular de Cristo. João Batista, ele é uma testemunha a essa altura. Porque, embora ele não tenha visto o ministério, embora não houvesse ainda se iniciado o ministério terreno de Cristo, mas João Batista conhecia Cristo. João Batista era primo de Cristo.
E João Batista tinha sido comissionado exatamente pelo próprio Deus. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nos outros evangelhos nós vemos que João Batista se retirava. Ele vivia isolado, porque ele havia sido chamado para isso, preparado para vir preparar o caminho para que Cristo encarnasse e que ele executasse e desenvolvesse o seu ministério com vistas à salvação do seu povo, a salvação daqueles que creem no seu nome. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Verso 7, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele, João, não era a luz, Jesus é a luz. Nós vimos nos primeiros versos que Jesus é a luz tanto no sentido da criação, ou no sentido do nascimento natural, né? Porque Cristo, assim como o Espírito e como o Pai, eles não apenas criaram o mundo, mas eles mantêm o mundo, eles preservam o mundo, cada animal, cada planta, cada ser, cada fato da natureza que nasce hoje, nós não duvidamos disso, a Bíblia nos ensina isso, é Cristo quem está dando a vida, porque Ele é a vida, é Cristo quem está mantendo a sua criação, renova a sua criação dia após dia. Então, Jesus é a luz, não é João Batista que é a luz. Jesus é a luz. Luz tanto no sentido da criação e no sentido do nascimento natural, quanto no sentido espiritual. Quanto no sentido da regeneração do novo nascimento. O Evangelho todo trata disso. Ele menciona a criação, menciona a queda, como eu falei, momentos após a queda, que ele está introduzindo. Mas o Evangelho todo, ele busca falar dessa verdade espiritual. De que em Cristo, os homens que estão mortos espiritualmente, eles recebem nova vida em Cristo, de Cristo, por Cristo. Né? Eles são avivados, eles são regenerados, eles são gerados de novo na pessoa de Cristo. Ele é a luz dos homens, ele é o regenerador dos homens, ele é o que converte os homens das suas maldades. E aqui, o apóstolo João nos diz que João Batista veio com um objetivo, com o objetivo de que todos crescem no nome de Cristo. Nós não precisamos aqui discutir se todos, aqui de respeito a todos os homens do mundo, porque não pode dizer respeito a isso. Né? A verdade é que Jesus é a luz de todos os homens. Ele ilumina a todos os homens. Como eu já disse, no sentido natural e no sentido espiritual também. Mas eu vou recuar um pouco, porque eu fui até o espiritual no sentido de regeneração. Mas eu vou voltar um pouco. Antes da regeneração, Jesus é a luz espiritual de todos os homens, porque é Cristo quem dá algum entendimento acerca da sua revelação, acerca das verdades que dizem respeito a Deus. Por exemplo, eu já disse o fato da criação natural. Então, se você está aqui, se você tem vida, não duvide que foi Cristo quem lhe deu a vida. Você nasceu porque Cristo, não é? Daquela forma que nós já conhecemos, fez, por aqueles meios naturais, fez com que você viesse ao mundo e tivesse vida natural. Agora, no sentido espiritual, não me refiro à regeneração em si, à conversão em si, mas todo e qualquer entendimento acerca da Bíblia é fruto da ação do próprio Senhor Jesus. Se você entende alguma verdade do Evangelho, por mais simples que seja, ou se você compreende muitas verdades do Evangelho e da Bíblia, tenha certeza de que você consegue fazer isso porque é Jesus, porque é Cristo quem lhe habilita para fazer isso. Porque se ele se ausentar dessa ação, os homens permanecem em trevas, porque nós vimos que a luz resplandece sobre as trevas. E que as trevas só podem ser vencidas pela luz. Então, se não há Jesus que é a luz, as trevas vão permanecer. As trevas só serão dissipadas em um grau maior ou menor se a luz, que é Jesus, atuar. O que eu disse foi, isso não implica, irmãos, necessariamente em salvação eterna. Uma compreensão, né, ou qualquer compreensão, não diz respeito necessariamente à salvação eterna, à regeneração. Aqueles que compreendem o Evangelho de fato e são regenerados, eles mudam de vida. Né? Eles saem das trevas e vão para a luz.
O apóstolo João disse isso na sua primeira epístola. Se nós dissermos que andamos na luz, mas vivemos em trevas, somos mentirosos. Porque luz e trevas não se unem. Quem encontrou realmente Cristo, quem realmente encontrou a luz, muda de vida. Abandona a sua vida de pecado, deliberado, aquele que vive em pecado deliberadamente, ele não chora pelos seus pecados, ele não lamenta pelos seus pecados, ele ama os seus pecados. Ele quer, como um porco, se sujar cada vez mais na lama. Esse é o homem cego, esse é o homem surdo espiritual, esse é o homem morto nos seus delitos e pecados. Quando a luz do Evangelho o alcança, o regenera, o transforma, agora ele não quer mais viver na lama. É verdade que a nossa natureza pecaminosa nos conduz muitas vezes para a lama do pecado. Aquele que disser, é o apóstolo João que afirma isso também na sua epístola, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. A verdade não está nele. Nós caímos, nós erramos, nós pecamos, mas nós não queremos ficar nos enlamaçando cada vez mais no pecado. Não é assim. A luz, ela nos tira das trevas e nos traz para a luz, de fato, para a clareza, para a santidade, para a verdade, para a justiça, para a comunhão com Deus que é luz. O apóstolo João diz, em Deus não há trevas nenhuma. Ele é luz, ele é plena luz. Alguns recebem a Cristo, passam a servi-lo com alegria, esses foram convertidos. Não uma alegria momentânea apenas, nós nos lembrarmos da parábola do solo, né, a parábola do semeador, não aqueles que se alegram rapidamente, mas com as tribulações da vida, com as dificuldades, então abandonam, não. Mas aquele que conhece a Cristo, segue a Cristo, compreende o Evangelho e vive a vida de alegria em Cristo, esse foi regenerado. Mas outros ouvem o Evangelho, entendem até, em um certo sentido, o Evangelho, mas não mudam de vida. Permanecem na mesma vida. Esses recebem uma luz, que vem de Cristo, vem de Jesus, eles recebem uma luz, mas não uma luz para a regeneração. Uma luz para que eles sejam colocados diante de Deus como homens indesculpáveis. Que ninguém jamais poderá chegar diante de Deus e dizer, não, eu não sabia, eu não conhecia, vivia na ignorância. Isso Paulo diz aos Romanos, que a natureza mesmo revela a glória de Deus, por isso o homem é indesculpável. Imagina aqueles que, como nós, pelo menos no Brasil, temos a graça de ter o Evangelho pregado. E isso livremente. Então, o Evangelho sendo pregado, eu costumo dizer, qualquer pessoa, por mais simples que seja, eu me refiro aqui aos estudos, a grau de intelectualidade, qualquer pessoa que entra nesta igreja entende o que está sendo dito daqui do púlpito. Não é? Porque Cristo é pregado, a luz é lançada, o Evangelho é anunciado, o Evangelho é proclamado e a luz ilumina a sua mente. A luz ilumina o Evangelho, ilumina a mente por meio do Evangelho. Por isso, Cristo é a luz dos homens, ele é a luz plena, ele é a luz verdadeira. Como eu disse, contudo, alguns o rejeitam. Alguns rejeitam a Cristo, alguns rejeitam o testemunho de João Batista, que é o próprio Cristo. E eles assim fazem porque pertencem ao mundo, porque pertencem ainda a este mundo que está em trevas. Quando Adão pecou, não apenas ele sofreu a consequência, mas o mundo também sofreu a consequência que nós conhecemos bem. Todas as mazelas deste mundo, pense aí numa mazela, a sua dor, o seu sofrimento, a sua frustração, o roubo, que está aí em voga, em moda, no meio político, o engano, a mentira, tudo isso é consequência do pecado de Adão. Porque quando Deus criou tudo muito bom. Até o casamento, nós vimos no domingo passado, era uma união perfeita. Era uma união completa. O marido e a esposa viviam numa harmonia só. Mas quando o homem pecou, porque ele quis pecar, então houve o conflito. O conflito no casamento. Houve o sofrimento. As mulheres passaram a ter filhos com dores. Os homens que foram feitos para o trabalho passaram a trabalhar e sentindo o cansaço que nós sentimos. O homem que foi criado ali à imagem de Deus passou a definhar o seu corpo
O seu corpo físico passou a enfraquecer. A sua moral declinou, porque o pecado entrou, a mentira, toda a iniquidade. E a sua alma também foi declinando e foi condenada ao inferno, porque um pecado separa Deus dos homens. Mas nós vimos a graça de Deus quando nós fizemos menção à promessa de Cristo feito à mulher, que é essa luz que resplandeceu naquele momento de trevas. O mundo se encontra em trevas. Nas aplicações do domingo passado eu disse, não se assuste, às vezes nós assustamos. Como as pessoas não querem Cristo? Como as pessoas não querem estar na presença do Senhor, na comunhão dos santos, na igreja? Como as pessoas não querem conhecer o Deus da Bíblia Sagrada? Como há tanta mentira? Por que há tanto ódio? Por que há tanta injustiça? Por que há tanto egoísmo? Porque o mundo está em trevas. Precisa receber a luz do Evangelho. O mundo está em trevas. Aqueles que rejeitam a Cristo são do mundo. Por isso que João nos diz aqui, acompanhem aí, no verso 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. No verso 11 ele diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Que coisa, irmão. Vejam como o mundo de fato estava em trevas. Ele estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, ele nasceu naquele contexto do povo da aliança de Israel, Deus havia feito um pacto com aquele povo, ele veio para aquele povo, mas eles não aceitaram Cristo. Por quê? Ele estava em trevas. Mas, diz o verso 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais nasceram, diz o apóstolo João, não do sangue, vejam só, não é nada natural, não, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne. É a consumação da salvação, a consumação dos planos de Deus, dos propósitos eternos de Deus. É o prevalecimento da luz sobre as trevas. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque eu digo, o mundo permanece em trevas. Não vai demorar, quer dizer, relativamente, não vai demorar muito para nós chegarmos no final do Evangelho. Não vamos precisar nem chegar no final do Evangelho. Não vai demorar muito para os homens de Israel, com quem Deus tinha feito pacto e promessa, esses homens vão acusar o Cristo, vão acusar o Verbo, vão acusar a luz que veio para iluminá-los. E vão querer achar falha nele e vão levá-lo à cruz. O Deus Todo-Poderoso encarnado, que é a luz dos homens, vai morrer na cruz do Calvário. Porque o mundo está em trevas. E Deus enviou João Batista para anunciar Cristo, para proclamar o Verbo, para anunciar que Deus, agora, com Cristo, está presente aqui, não mais só naquele contexto de Israel, mas para o mundo todo. Vai começar por Israel, é verdade, a pregação, mas vai alcançar o mundo todo. Mas isso nós vamos ver no próximo domingo, se Deus assim permitir. Apenas tirar lições aqui desses versículos. Primeira lição é que Deus usa homens para testemunho da sua verdade, para testemunho acerca de Cristo, para testemunhar acerca da sua revelação. João Batista não era luz. Ele não era luz. Não é João Batista que salva os homens. Não é João Batista que tira o homem do pecado. Mas é Cristo a quem ele anuncia. Então João Batista é um homem comum. Cristo foi tentado em tudo, mas ele não pecou em nada. Ele permaneceu fiel a Deus, mesmo sendo homem. Não pense, mas ele era Deus homem. As mesmas tentações que nós sofremos, Cristo sofreu. Ele não só sofreu as nossas tentações, ele não pecou em nada, mas ele levou sobre si os nossos pecados. O sofrimento e o abandono na cruz do Calvário foi por causa dos nossos pecados.
Mas eu estou dizendo, Deus usa homens para testemunhar acerca de Jesus. João Batista é um homem pecador, é um homem falho como nós, assim como todos os profetas do Antigo Testamento, assim como todos os apóstolos do Novo Testamento. Por quê? Porque Deus quis assim fazer. Eu costumo dizer que se Deus quisesse, ele não levantaria ninguém, ele não chamaria ninguém, ele permaneceria presente com todos os homens. Mas aprove nos seus planos eternos, aprove ele decidir que homens vão anunciar acerca das suas verdades. Por isso, não menospreze um arauto do Senhor. Não menospreze alguém que fale do Evangelho, que pregue o Evangelho. Deus quis assim fazer. João Batista vai encontrar opositores. João Batista vai ser morto. Porque ele vai contra o pecado de homens. E ele vai ser morto por causa disso. Mas era um homem. Deus usa homens. Então você que ouve o Evangelho, entenda isso. Deus usa homens. Homens falhos, mas ele usa. E para nós que estamos, já fomos alcançados pelo Evangelho, isso é um estímulo para nós. Eu sei que, como Paulo, todos nós nos sentimos insuficientes para essas coisas. João Batista também. Ele vai dizer, olha, eu não sou nem digno de me inclinar para desatar os fios, as correias da sandália de Cristo. João Batista também se via como insuficiente. Era um homem como nós nos sentimos insuficientes, nos sentimos. Mas Deus usa homens. Deus nos quer usar para a promoção do reino de Deus. Você não precisa subir ao púlpito para ser usado por Deus para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de Deus. Você anuncia as boas novas de Deus onde você estiver. Seu trabalho, na universidade, na escola, na vizinhança, onde você estiver, você pode compartilhar do Evangelho, porque Deus quer assim. Deus escolhe homens, Deus chama homens para anunciar o seu Evangelho. Não na autoridade de João Batista, não com a inspiração que os apóstolos e profetas tinham, mas com a iluminação do Espírito que os inspirou. E que grafaram, pelo menos alguns deles, João Batista não, mas que grafaram a sua revelação. Como diz Paulo, acho que é aos Efésios, que o fundamento nosso é a doutrina dos apóstolos, dos profetas. A autoridade que nós recebemos da parte de Deus é com as Escrituras, somente com as Escrituras. Deus usa homens para anunciar acerca de Cristo Jesus. Segunda lição, e esses homens, como testemunhas, são apenas instrumentos da parte de Deus. João não era a luz. Ele não era o salvador dos homens. Eu não sou o salvador dos homens. Você não é o salvador de ninguém. Nós somos meros instrumentos de barro, meros vasos de barro, frágeis, para que a glória não seja nossa, para que a glória seja de quem tem a glória, que é a luz. Glória, doxa, brilho, resplendor, luz, são sinônimos. Nós não somos a luz, não nesse sentido. A luz que ilumina todo homem. Jesus, é verdade, vai dizer, vocês são a luz do mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Não se acende uma vela e se põe debaixo de uma mesa, mas se põe em cima de uma mesa para iluminar. Claro, nesse sentido nós somos luz. Mas nós não somos a luz. A luz é Cristo. Nós somos instrumentos. Os homens são meros instrumentos na mão de Deus. Então, qual é o nosso papel como testemunhas de Cristo? Se não conduzir os homens a Cristo. Se eu conduzo alguém a mim, coitado desse alguém, está lançado ao fracasso. Mas o meu papel é conduzir os homens a Cristo. A luz dos homens. A luz que resplandece nas trevas. A luz que criou todas as coisas. A luz que é Deus. Terceira e última lição. Jesus é a única fonte verdadeira de luz. Então, vejam só. Vou explicar aqui para nós. Quais são os seus dilemas? Todo dilema, seja qual for, para aquele que o vive, o experimenta como trevas, não é? Como dificuldade, como obscuridade, como se estivesse nebuloso e precisa de luz. Jesus é a verdadeira fonte de luz. Ele é a luz. Então, seja qual for o seu dilema, o seu problema, é a Cristo.
que você tem que se dirigir. É Cristo que pode lançar luz nas trevas do coração, nas trevas da vida. É só Cristo. Não é nenhum outro homem. Os homens que são chamados por ele anunciam a luz, mas não são a luz. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vou pedir ao irmão Carlos que escolha um hino ou um cântico. Nós vamos cantar, louvar o nome do Senhor e em seguida nós vamos orar, petrar a bênção apostólica e encerrar o culto. Livro de Cântico, número 2, 5.